ouvir. Começa agora o mais completo programa jornalístico no seu rádio. Equipe dinâmica, ousada, que tem prazer e excelência em comunicar. Credibilidade total. Profissionais altamente compromissados com a ética e com a verdade. Inovação, credibilidade, transparência, imparcialidade. Jornal da 100.3. Um programa para quem deseja ficar sempre bem informado. Segunda-feira, 24 de julho, o Jornal da 100.3 está no ar. Nós estamos transmitindo com imagens pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso jornal pode ser acompanhado também pelos aplicativos Rádio Folha 100.3 e Radiosnet. Vamos aos destaques. IBAMA abre processo seletivo para contratar brigadistas contra incêndios florestais em Roraima. Secretaria de Educação planeja novo concurso público para professores. Anvisa autoriza exames de análise clínica em farmácia e consultório. ProUni divulga resultado da segunda chamada para o segundo semestre. E ainda, pacientes denunciam a ausência de profissionais no Hospital de Alto Alegre. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 100.3. As principais notícias do dia: política, economia e cidades, e prestação de serviço, entrevistas e comentários. Este é o Jornal da 100.3. A Secretaria Estadual de Educação e Desporto, SEAD, planeja um novo concurso público para professores, conforme anunciado pelo secretário Nonato Mesquita durante entrevista à Folha FM neste domingo. O secretário afirmou que há uma possibilidade real de um edital ser lançado para várias disciplinas, embora a data ainda não esteja definida. Mesquita esclareceu que algumas disciplinas já atenderam à demanda, enquanto outras ainda não. Ele também explicou que os candidatos aprovados em processos seletivos são chamados temporariamente para substituir professores ausentes por licença médica ou maternidade. O último edital para professores da educação básica foi publicado em 13 de julho deste ano. 12h07, repasses em ações de segurança no novo pacote federal somam 41 milhões de reais para Roraima. Repasses fazem parte de pacote do governo federal para fortalecer segurança nos estados. Confira na reportagem de Vinícius Gonçalves. O governo federal lançou nesta sexta-feira em Brasília o Programa de Ação na Segurança, o amplo pacote voltado para a segurança pública a ser efetivado em parceria com estados e municípios. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, detalharam as medidas em um evento no Palácio do Planalto. Um dos blocos de ações é marcado por investimentos federais. Nele estão combinados o reforço ao Fundo Nacional de Segurança Pública a estados e o Distrito Federal. São mais de 1 bilhão com repasses a partir de agosto. A ação também passa pela assinatura do Plano Amazônia, com 2 bilhões para combater crimes ambientais conexos em estados da Amazônia Legal. Desse total, Roraima deve receber 41 milhões de reais. Os investimentos alcançam ainda 170 milhões para a Escola Segura, beneficiando 24 estados e 132 municípios que tiveram projetos aprovados no edital do programa, e uma seleção de projetos culturais no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, destinando 30 milhões a 163 municípios prioritários. Vinícius Gonçalves para a Folha FM. Obrigado, Vinícius, pelas informações. 12h09 agora. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de 188 brigadistas que atuarão no combate a incêndios florestais aqui no estado de Roraima. A portaria, com todas as informações sobre o processo seletivo, foi publicada nesta segunda-feira, dia 24, no Diário Oficial da União, com a assinatura do presidente do Instituto, Rodrigo Agostinho. Pois é, Carolina, os contratos têm uma duração aí de 6 meses e as vagas são distribuídas em diferentes localidades do estado, incluindo Uiramutã, Boa Vista, Cantá, Amajari, Normandia e Pacaraima. O objetivo é fortalecer as equipes de combate aos incêndios florestais, que representam uma ameaça significativa para a biodiversidade e os ecossistemas da região. Os salários oferecidos no processo seletivo são de R$ 1.320 para a função de brigadista, R$ 1.980 para chefe de esquadrão e R$ 2.640 para chefe de brigada.
O processo seletivo será regido por critérios de seleção específicos, detalhados nos editais disponibilizados no site da instituição. Os candidatos interessados devem estar atentos aos requisitos e documentação necessária para participar do processo. A contratação de brigadistas é uma medida essencial para o enfrentamento e controle de incêndios florestais, especialmente em regiões como Roraima, que enfrentam aí um alto risco de ocorrência desses desastres ambientais. Os interessados em participar do processo seletivo para se tornarem brigadistas no combate a incêndios florestais em Roraima devem acessar o site oficial do IBAMA, gov.br/IBAMA, para obter mais informações sobre os critérios de seleção, prazos e documentos necessários. Olha, na edição deste domingo do programa Agenda da Semana, o secretário adjunto estadual da Fazenda, Kardec Jackson, abordou o texto da reforma tributária que deve ser votado pelo Senado Federal no segundo semestre agora do ano. Durante a entrevista, Kardec revelou que uma equipe técnica de Roraima partirá para Brasília no início de agosto, com o objetivo de apresentar sugestões que possam garantir benefícios para o Estado no contexto da reforma. Pois é, uma das principais preocupações da equipe técnica do governo de Roraima é a manutenção das disposições relativas às áreas de livre comércio, as ALCs aqui do estado, que estavam incluídas no texto aprovado pela Câmara Federal. Essas disposições, de acordo com o secretário, permitem preços finais diferenciados para alguns produtos, beneficiando não apenas os empresários locais, mas também os consumidores. Kardec Jackson citou o exemplo específico do preço do açúcar em Roraima, que é significativamente mais barato do que no Centro-Sul. Segundo ele, a manutenção dessas disposições é essencial para o bem-estar econômico de Roraima e para a competitividade dos negócios locais. No entanto, o secretário adjunto reconheceu que o texto atual da reforma tributária inclui algumas pegadinhas que podem limitar a influência de Roraima em decisões tributárias importantes em nível nacional. Ele e sua equipe planejam apresentar emendas para ajustar essas disposições de forma a garantir a paridade entre os estados. Abre aspas, estamos determinados a garantir que Roraima tenha uma voz no Conselho Federativo. Fecha aspas, foi o que afirmou o secretário adjunto de Fazenda, Kardec Jackson. O objetivo é garantir que a nova legislação seja justa e equitativa para todos os estados e que preserve a capacidade de Roraima de tomar decisões tributárias que beneficiem nossa economia e a população. Jornal da 100.3. Jornalismo de credibilidade. Olha, a inadimplência em Roraima está acima da média nacional, segundo dados da Serasa divulgados recentemente. De acordo com as informações, o Brasil registrou uma queda no número de inadimplentes em junho, sendo a primeira redução em 2023. A Serasa relatou uma diminuição de 450 mil pessoas endividadas em comparação com o mês de maio. As dívidas dos roraimenses totalizam impressionantes 916 milhões e 800 mil reais. O número total de inadimplentes em Roraima corresponde a 49,23% da população adulta do estado, o que equivale a 233.372 pessoas com dívidas pendentes. Muita gente, hein, Carolina? Olha, após uma série aí de aumentos, né, ao longo deste ano, a inadimplência no Brasil finalmente apresentou uma queda em junho. Segundo o mapa da inadimplência da Serasa, o país registrou um total de 71.450.000 pessoas negativadas. Isso representa uma redução de 450 mil indivíduos em relação a maio, o que corresponde a uma diminuição de 0,63% no número de endividados. Uma melhora quase insignificativa, sim, né, Natanael? Essa queda interrompeu a sequência de aumento da inadimplência observada ao longo do ano. Até porque o número de inadimplentes é altíssimo, hein? 12h14 agora, vamos falar de imposto de renda, porque o terceiro lote de restituição do imposto de renda à pessoa física de 2023 já está disponível para consulta. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.
Em Roraima, o valor total de R$ 16.451.434 serão distribuídos entre 11.392 contribuintes. Os contribuintes atendidos pela Receita Federal em Boa Vista e unidades jurisdicionadas somam 272.414 contribuintes que terão direito a R$ 399.302.456. Pois é, para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a Restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessando no ECAC. Pois é, se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações e porventura estejam equivocadas. A Receita disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones, que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação da restituição do imposto de renda e a situação cadastrada na conta bancária informada na declaração de imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave Pix. Olha, se por algum motivo o crédito não for realizado, por exemplo, a conta informada foi desativada, aí os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate esse valor ou o valor da sua restituição nesse prazo de 1 ano, aí deverá requerê-lo pelo portal ECAC, lá da Receita Federal. 12h16 agora. Denúncia do ouvinte aqui no Jornal da 100.3. Olha, em Alto Alegre, pacientes denunciando ausência, Mariana, de profissionais lá no hospital do município. Boa tarde, o que aconteceu? Boa tarde, Natanael, boa tarde, Carolina. Exatamente, o caso aconteceu neste domingo, dia 23. Familiares de um paciente vítima de acidente de trânsito denunciaram a falta de assistência no Hospital Epitácio de Andrade Lucena, na cidade de Alto Alegre. Segundo os relatos, chegaram até a unidade de saúde por volta das 2h30 da madrugada e não encontraram nenhum profissional na recepção para realizar a triagem dos pacientes, né? E de acordo com o morador local, que também aguardava um atendimento, registrou a situação em vídeo e o consultório estava realmente vazio e não havia nenhum enfermeiro no local para prestar essa assistência. Cerca de 7 pessoas estavam na recepção do hospital, incluindo os familiares do paciente acidentado e outros que também estavam aguardando a consulta médica. O médico plantonista, que deveria estar presente na unidade de saúde, só chegou meia hora após a denúncia, enquanto algumas pessoas já estavam passando mal por ali. Este é um caso, não é um caso isolado, né? Segundo os denunciantes, eles afirmaram que é muito comum a ausência do médico responsável pelo plantão. Um dos familiares desse paciente que foi acidentado falou que geralmente apenas um médico atende no hospital de Alto Alegre, que não é a primeira vez que isso acontece, de um médico que era para estar no hospital em determinado horário não estar. Enviamos um pedido de resposta para a Secretaria de Saúde do Estado, uma vez que o hospital é de responsabilidade do governo, e estamos aguardando um posicionamento sobre essas denúncias. Ok, o espaço segue aberto aqui na 100.3 FM para a manifestação da CESAL a respeito dessa situação que chega lá do município de Alto Alegre. Obrigado, Mariana, pelas informações. Olha, vamos falar de vestibular. As inscrições para o vestibular 2024 da Universidade Estadual de Roraima iniciaram hoje, dia 24, e seguem até o dia 31 de agosto, através do site uer.edu.br. A taxa de inscrição é de R$100 e os pedidos de isenção podem ser feitos de 24 a 28 de julho. São oferecidos 510 vagas distribuídas em 17 cursos ofertados nos campi de Boa Vista e Rorainópolis. As aulas terão início no primeiro semestre de 2024. De acordo com o edital, para garantir participação no processo seletivo, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição até 14 de setembro. As vagas estão divididas em ampla concorrência para alunos que
que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas de todo o país e para pessoas com deficiência. A prova será aplicada no dia 29 de outubro, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde, com 72 questões objetivas e redação. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o idioma para as questões de segunda língua. Para esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato pelos canais, o telefone 95 21 21 09 31 e o e-mail cpc@uer.edu.br, que poderão ser acionados em dias úteis, das 8 da manhã a 1 hora da tarde. O resultado final do vestibular 2024 da UER será divulgado em 20 de dezembro no site da instituição. E a Anvisa autoriza exames de análise clínica em farmácia e consultório. Resolução entra em vigor em 1º de agosto. Os detalhes com Ana Lúcia Caldas. No dia 1º de agosto vai entrar em vigor a resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que permite a realização de exames de análise clínica em farmácias e consultórios. De acordo com a norma, os exames são testes rápidos sem a necessidade de envio para laboratórios, limitando a serem de triagem e, por isso, não substituem o diagnóstico laboratorial convencional. Vão ser liberados, por exemplo, testes de HIV, dengue, colesterol, malária e hepatite. São quase 50 exames de análises clínicas. Vale lembrar que, até então, apenas testes de Covid-19 e de glicemia podiam ser feitos nas farmácias e consultórios. Essa medida busca ampliar o acesso da população ao diagnóstico clínico e reforça o papel dos laboratórios clínicos no estímulo à política de qualidade dos exames. A norma foi avaliada e aprovada pela diretoria colegiada da agência na reunião ordinária pública ocorrida em maio. E a fim de monitorar a etapa de implementação das novas regras, o Ministério da Saúde e a Anvisa irão integrar o grupo de trabalho que vai ajudar a avaliar o alcance dos objetivos da resolução e o impacto no SUS, no mercado e na sociedade. Os serviços terão até 180 dias para se adequarem às regras atualizadas. 100.3 Resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre é divulgado. Agora é hora de validar as informações. Essa etapa vai até o próximo dia 3 e pode ser feita virtualmente ou presencialmente na própria instituição para a qual o estudante foi selecionado. O ProUni é o programa que concede bolsa integral ou parcial em universidades particulares. Ele usa como critério o desempenho no Enem. Ou seja, para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio em 2021 ou 22 e ter tirado pelo menos 450 nas provas, além de não ter zerado a redação. Para ter direito a uma bolsa integral é preciso renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, o que dá hoje R$ 1.980. Para a bolsa parcial, o valor é de 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.960. Entre os critérios estão ainda a obrigatoriedade de ter cursado o ensino médio em escola pública ou privada como bolsista. Depois da fase de comprovação das informações, começa a lista de espera. O candidato terá os dias 14 e 15 para isso. O resultado sai no dia 18 de agosto. As informações completas você pode conferir no portal acessounico.mec.gov.br. Olha, Carolina, servidores técnicos educacionais do estado entraram em contato aqui com a Folha FM para expressar sua insatisfação com a demora do governo de Roraima em concluir os estudos relacionados ao impacto no orçamento do reajuste salarial que a categoria vem cobrando. Segundo uma servidora, uma comissão foi criada há 3 meses, incluindo representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sinter, e do governo do estado, responsável por analisar a viabilidade do aumento. No entanto, os servidores se sentem frustrados com um atraso no processo. Pois é, o governo concedeu, segundo ela, aumento aos professores, mas ignorou as perdas salariais que eles, os técnicos educacionais, vêm acumulando. Foi o que disse a servidora, que preferiu não se identificar. Até o momento, a Secretaria de Educação e Desporto ainda não se manifestou publicamente sobre a situação. Procuramos o governo estadual para explicar em que fase encontra-se esse estudo, mas não recebemos resposta. O espaço segue aberto.
Agora 12h28. Termina aqui esta edição do Jornal da 100.3 na sonoplastia de Rio Ferreira. Nas reportagens tivemos a participação de Mariana Turco, Vinícius Gonçalves, Ana